Roberto Costa tem 51 anos e é bacharel em Comunicação Social e Jornalismo. Há 14 anos apresenta o programa Cidade e Comunidade, que durante 12 anos ficou na TV local e que há 2 anos vem sendo transmitido pela internet, no YouTube e no Facebook. Roberto começou no rádio aos 17 anos, passou por algumas emissoras até chegar à TV e à internet. Além do aspecto profissional, Roberto tem muitos anos de trabalho de auxílio aos carentes, como moradores em situação de rua e crianças especiais. E hoje é o nosso convidado do Despojado. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Está começando mais um Despojado, um podcast feito para a gente bater um papo legal com uma galera ainda mais legal. Meu nome é Otávio, eu estou de novo com o Rafael aqui. E se você não se inscreveu no nosso canal no YouTube, essa é a hora, se inscreve aí, se você está nos assistindo aqui pelo YouTube. Mas se inscreve também no Spotify e segue a gente lá no Instagram. Multiplica a nossa palavra por aí. Se você tiver ideia de pessoas para convidar, para a gente bater um papo e tudo mais, pode mandar também. Hoje a gente convidou o Roberto Costa. Queria primeiro agradecer ele ter aceitado o nosso convite e dizer que é uma honra muito grande ter você aqui. Acho que assim, você é a minha referência em termos de comunicadores aqui em Petrópolis. Eu acho que, de longe, é o melhor comunicador que essa cidade já produziu aí nos últimos 20 anos. Então, é muito bom ter você aqui. E eu já queria começar te perguntando como é que você vê o cenário de comunicação no Brasil inteiro, mas na nossa cidade especificamente como um todo, e o que você acha que vai acontecer aí pela frente, quais são as tendências que você acredita que vão dominar o mercado de comunicação como um todo. Ô, meu amigo Otávio, Rafael, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. E como eu sempre tenho por hábito falar nos meus programas, é com muito prazer por estar na companhia de vocês. Agradeço aqui as referências. Falar que eu sou o melhor comunicador de Petrópolis nos últimos 20 anos já me deixou à vontade. Bacana, fico elogiado e agradeço muito a você aí a referência. Em termos de comunicação, meus amigos, eu acho que é um assunto longo, um assunto extenso, que a gente pode aqui elaborar determinadas variantes em relação à comunicação. Mas eu vou tentar ser um pouco mais sintético. Em relação à comunicação de uma forma geral, né, antigamente, quando a gente... Lá atrás ainda, né, eu gosto muito de citar um escritor que eu gosto muito, chamado Zygmunt Bauman, que é um polonês extraordinário, que foi contemporâneo nosso, morreu há pouco tempo, e ele fala da modernidade líquida, né? Antigamente, a gente nascia, estudava, depois trabalhava, depois se aposentava, nesse meio tempo casava, depois tinha filho, neto, morria, filho de pau. As coisas eram mais lineares, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, como ele gosta de frisar, modernidade líquida, a gente tem uma sustentabilidade de tudo ao mesmo tempo agora, inflação de segundos, e tudo pode mudar, né? Aliás, tem uma rádio também que utiliza que a cada 20 segundos, que não é mais, a cada 1 segundo tudo pode mudar. Isso mostra o quanto a gente está desenvolvendo a comunicação, modificando a comunicação, transformando o processo de se comunicar. Já já eu vou falar de algo que não muda dentro da comunicação. Tem um livro chamado, se eu não me engano, agora é Masculino e Feminino, se eu não me engano, que foi escrito pela Rosemarie Muraro, junto com o Leonardo Boff, que eles citam o desenvolvimento da humanidade. Nós temos aí, creio eu, 5 bilhões e meio de anos, né? E nos últimos 20 anos a humanidade nunca evoluiu tanto. E isso serve para a comunicação também, né? Desde o machado da pedra lascada, do machado da pedra polida, depois da invenção do fogo, depois da invenção da roda, a Revolução Industrial, depois veio a outra revolução, que é essa revolução tecnológica, e hoje tudo é muito instantâneo, não é macarrão, não, mas é tudo muito instantâneo. E na comunicação também. Algo que não muda nessa relação é o contato que o comunicador, ou que os meios de comunicação, ou melhor ainda, que os veículos de comunicação têm com o público-alvo, com o target dele, com a situação, aonde ele quer chegar. Isso não muda. Antigamente, nós tínhamos a teoria da agulha hipodérmica, né? Que era o emissor, a mensagem e o receptor. Hoje em dia, o que nós podemos perceber, com a mudança, inclusive tecnológica da comunicação, é que não existe mais isso. Todos nós somos emissores,
a mensagem é transmitida em vários jeitos e de várias formas para muitos e outros receptores. Então, nós estamos integrados em todo esse processo comunicacional. O que nos fez integrar dessa maneira? Eu acho que é o desenvolvimento. Acho também, por incrível que pareça, que é a maturidade do ser humano também em termos de se comunicar. Mas é engraçado, eu não sei, Otávio e Rafael, se vocês acham isso também, e o pessoal que está assistindo a gente, que por mais que a gente tenha tecnologia para se comunicar, por mais que a gente tenha aí hoje muito mais fácil a viabilidade de todos nós, quem quer, né? Claro, fazer uma faculdade e ser bacharelado em comunicação social, com ênfase em jornalismo, muito mais fácil hoje, né? Eu estou com quase 150 anos, quando eu nasci, não era assim, só tinha a UCP e era um curso de direito, e só quem fazia era quem tinha muito dinheiro. Hoje você tem aí os financiamentos estudantis, etc., você consegue chegar a um denominador comum aí para fazer, depois fica devendo, paga depois, não tem problema nenhum, né? Mas a galera chega lá. Então, dentro de toda essa estrutura que a gente percebe hoje, das facilidades tecnológicas, das facilidades de você aprender a comunicação, tem duas coisas que não mudam. Primeiro, o contato com o ser humano. Ser humano é ser humano, né, Otávio? Ser humano é ser humano. Sim. Então, a gente chega próximo. Eu preciso me fazer entender e preciso que você também se faça entender dentro dessa mistura que eu citei anteriormente. Então, essa proposta do se fazer entender, ela passa para mim, né? Estou aí com 30 e poucos anos de comunicação, fazendo Cidade e Comunidade, que é o nosso programa, há 14 anos, agora em outubro. O entender é o mais importante até do que se comunicar. Mas aí vem o grande problema. Eu creio hoje que, tecnologicamente, para alguns, isso prejudicou o entendimento. A gente hoje diminuiu muito a qualidade do nosso falar, do nosso ouvir. As pessoas hoje não têm mais paciência para ouvir. E aí entra um negócio que eu discordo muito de muita gente. Não, a informação tem que ter 1 minuto e meio, porque senão ninguém presta atenção. Conteúdo. Essa é a segunda plataforma que não modificou. O conteúdo não se modifica. Se você tiver conteúdo, as pessoas prestam atenção. Você vai fazer aqui um programa, um bate-papo comigo, que vai demorar não sei quanto tempo, mas vamos botar aí 1 hora. Se tiver conteúdo, a pessoa fica. As pessoas, essa volatilidade das pessoas aí é um conceito estabelecido que não foi por mim nem por você, tenho certeza disso, porque senão as pessoas não liam mais livro. Você lê livro? Muito. Bastante. Então, a gente tem essa viabilidade de transformar a comunicação em entendimento. Transformando em entendimento, a gente tem proximidade, e essa proximidade atrai. Então, o que eu percebo hoje na comunicação é que não interessa se você... Ela se sedimentou, ela se segmentou. Não interessa se você está falando para 2 milhões de pessoas. Pô, cara, vamos colocar aí a Globo, que é uma das maiores empresas de comunicação do mundo, acho que está entre as 5, se eu não me engano. Ela não fala mais para o público que ela falava anteriormente. Nos anos de 1980, década de 1990, 2000, ela não fala mais para aquele público total. E hoje a gente tem... Cara, você vai nos canais a cabo, você tem um canal só de pesca. Está arriscado a ter um canal só de pesca de tira-vira. Aí tem um outro canal que faz do tira-vira frito. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Se você for pensar, desculpa te cortar, só nessa questão de audiência da Globo, hoje a audiência da Globo, que, sei lá, eles ficam felizes batendo aí 28, 30 pontos de Ibope, antigamente era 70. Era 60 e poucos, 70 pontos de Ibope. Hoje em dia, 30 eles estão felizes demais. O país parava para ouvir o Cid Moreira. As pessoas se arrumavam em frente ao sofá. Pô, não sei se ele pode me ver, mas eu vou estar aqui arrumadinho para ver o Jornal Nacional, né? Antes disso, o Repórter Esso, lá atrás, nos primórdios da comunicação. Mas hoje, acho que isso tudo mudou. Eu vou chegar aqui em Petrópolis daqui a pouco. E com essa mudança, né, dessa interatividade, que para mim hoje é um nome que pouquíssima gente fala, porque acho que hoje pouca gente tem capacidade de fazer isso. E não é só a capacidade, é a credibilidade de conseguir alcançar o Otávio, de alcançar o Rafael, de alcançar você que está assistindo a gente, ou ouvindo. Né? Porque hoje tem isso também, né? Com a internet, você às vezes está fazendo comida na cozinha e está ouvindo. A imagem está lá, mas você está só ouvindo. Então, essa sinergia de se ligar a agilidade e a informação do rádio, com o processo, né, de se ver a imagem, que é o processo da TV, com o escrito do jornal impresso e com a proximidade que a internet nos gerou, esse para mim, é o grande mote do século XXI, XXII, que tudo vai mudar.
né? É tudo ao mesmo tempo agora. E dentro desse processo, eu acho que, como a gente não tem mais os Bones da vida, né? O Roberto Bonifácio de Oliveira Sobrinho, a gente não tem mais a garra de outros grandes ícones da comunicação, do rádio ou da televisão, ou do jornal impresso, eu acho que isso caiu, ao meu entender, numa mesmice, que aí lembra o Chacrinha lá atrás, né? Que na televisão nada se cria, tudo se copia. E aí? E aí o que a gente percebe hoje é o mais do mesmo, como dizia o Cazuza, um museu de grandes novidades. E o que a gente tenta fazer, pelo menos no meu caso aqui, é continuar com essa proximidade, é continuar a passar conteúdo, é fazer com que a pessoa pense, organize ideias. Não é que você tenha a detenção da verdade, não, longe disso, mas a gente tem a proposta de pensar junto. E esse pensar junto, Otávio e Rafael, a gente tem, não só na comunicação, mas é a política, é a economia, a cultura, são as ciências sociais, tudo. E dentro desse quadro, né, que eu estou falando aqui no genérico, né, generalizando toda a situação da comunicação, quando a gente individualiza isso para a comunicação em Petrópolis, a gente, por exemplo, perdeu a tribuna de Petrópolis impresso. A gente tem só o online. A gente vive numa cidade que tem muita gente acima dos 50 anos. E muita gente acima dos 50 anos tem um costume, igual gato, né? Tem aquele negócio de ser metódico, de estar sempre fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. As pessoas sentem falta. Mas até que ponto, né? Isso é uma interrogação. Eu acho que a comunicação não é hermeticamente fechado, os círculos comunicacionais não são assim. Até que ponto isso é positivo, até que ponto isso é negativo, como tudo hoje a gente estuda na comunicação. E aí a gente tem o fator rádio em Petrópolis, né? Vou fazer um segmento aqui. O fator rádio em Petrópolis. Que rádio a gente tem hoje? A gente tem a Tribuna, que segue como líder na posição dela há muitos e muitos anos, ela não mexe naquilo, porque o time que está ganhando vai mexer para quê? Né? Mas é um processo, por exemplo, de que não há empregabilidade, não há a proximidade da comunicação, é uma rádio ainda com o dizer antigo de rádio. Então, beleza. Tem a UCP, que a gente tem aí como também um outro vitrolão, que a Tribuna, ao meu entender, também meu entender. Sim. E tem as rádios comunitárias que se esfaleceram, se decapitaram por elas próprias e hoje não tem um processo significativo, creio eu, na comunicação. Temos as rádios também online, as web rádios, não é isso? Sim. Se chama? Sim. As web rádios. Tem uns comentários interessantes. Outro dia eu estava fazendo um contato aqui com um garoto, era um garoto de 20 e poucos anos, que lançou uma web rádio, e eu falei, porra, bacana, cara, continua com o seu trabalho. A gente tem um pouco mais de experiência, até porque um pouco mais velho, e eu falei, não, cara, vamos para... Porque eu comecei com rádio com 17 anos, e a gente vai tateando, né? E dentro de todo esse processo, a gente chega na TV local. E quando eu falo TV local, eu tiro o InterTV, né? Porque InterTV é Friburgo. InterTV, a gente tem aí um jornal de 30, 40 minutos, sei lá, mas fala muito pouco de Petrópolis. Muito pouco de Petrópolis. E eu respeito, acho um bom jornal, mas não vejo como TV local. No local, a gente tem as TVs, né? Hoje tem o canal 3, canal 17, canal 16, canal 19, que foi coberto por um processo de não aprendizado, por um processo de não se aliar com a poeira do tempo, com a nuvem do tempo. Não se transformou, inclusive em termos tecnológicos, né? Porque hoje, cara, você consegue fazer uma puta de uma cobertura com celular, né? Eu, você e o Rafael com o celular para a rua, a gente coloca lá, bota a transmissão ao vivo, não precisa de link, não precisa de carro transmissor, não precisa de gerador, não precisa de nada. E a gente pode transmitir em 4K. Estou errado? Sim. Então, e a televisão acabou se esfalecendo com isso. Ficou um pouquinho morta. O que eu gostava muito, muito, e tive a oportunidade de participar inúmeras vezes aqui em Petrópolis, era das transmissões ao vivo. E hoje as transmissões ao vivo viraram um processo de personalismo, vamos dizer assim, daquilo que quer se mostrar. Como eu acho também que os programas, que são hoje, a maioria deles com horários pagos nas televisões locais, eles acabam também trazendo tudo para a proximidade do apresentador ou da apresentadora. Por quê? Porque se vive de patrocínio, irmão.
E muita gente hoje que faz patrocínio, eu entro na área de vocês, né? Que é a propaganda e o marketing, elas querem aparecer. Aí pega o balão, que eu tenho por hábito de falar de balão japonês, que é o cara que sobe aqui e desce ali, e que prejudica muito o teu processo construtivo de produtor e profissional da propaganda e marketing, o meu de comunicador e jornalista, e o cara falou, meu amigo, pô, tu é meu amigo, eu tenho uma casa aqui, desculpa, uma casa aqui que vende guarda-chuva, eu quero, pô, mas pô, me dá uma ajuda lá. Otávio e Rafael, eu detesto a palavra ajuda, porque quando tu ajuda, tu está embaixo do cara para fazer assim vai demorar pouco, irmão. Eu gosto da palavra, porra, vou investir em você. Até arrepiado, que eu falo, porra, o cara está valorizando o meu trabalho, que bacana, cacete. Não, aí o cara, não, vou te ajudar. Aí ele ajuda com R$100, 150. Aí o cara que vive de televisão finge que faz a propaganda, o cara que supostamente investiu, finge que investiu em propaganda. Qual é o resultado disso? Quando o balão japonês cai, ele fala, ó, não faço mais televisão não, porque televisão não dá certo. Pô, fiz com o fulano de tal lá, ninguém falou nada. É a culpa da ferramenta, né? Ele não culpa o mecânico, culpa a ferramenta, né? Exatamente. Perfeito, exatamente. Agora, ele não contratou, por exemplo, ele não viu qual é o case dele, ele não contratou o cara que é profissional para analisar o mercado e aonde que ele pode chegar e aonde que ele pode investir. Ou, tudo bem, ele não tem dinheiro para contratar, beleza, mas, pô, eu vou enxergar. Porra, peraí, eu vou investir o meu. Eu tenho minha loja de guarda-chuva, de sombrinho, em Petrópolis, né, que chove pra cacete, gente que anda de sombrinha debaixo da marquise, eu tenho possibilidade de vender bastante. Então, não posso disputar com o camelô. Então, peraí, eu vou investir no. Como é que é o nome daquele cara da Rede Manchete, que eu acho ruim demais? É o Kleber. João Kleber? João Kleber. Ou vou investir no jornal do Canal 10. Entendeu? Que é um bom produto, ao meu entender. E isso, cara, vai prostituindo o mercado, e eu sei que é a praia de vocês, por isso que eu estou entrando nessa celeuma, vai prostituindo o mercado, e quem vive disso e quer viver honradamente disso não consegue. Aí, o que acontece? Aí a pessoa que está na comunicação, vou colocar aqui, uma mulher, ela vai em busca da permuta da unha, da permuta do cabelo, da permuta da sobrancelha. Hoje tem as mulheres com as sobrancelhas engraçadas, né? E vai por aí afora. E a gente que quer ralar do produto, e eu volto a falar do conteúdo, cara, o conteúdo não requer. O Otávio Palmeira vai me patrocinar. Não requer que eu mostre o Otávio. Quem é o dono da Coca-Cola, meu irmão? Pô, quem é o dono lá do Sul? Não conheço, cara. É uma baita de uma churrascaria. Entendeu? Então, essas coisas vão esperando. Oi? Tem muito ego-mídia, né? A televisão, a gente sempre falou muito disso, assim, ego-mídia. O cara quer se ver na televisão, ele não quer ver o produto ou a marca dele, ele quer aparecer junto, ele quer estar ali se mostrando, porque a graça para ele é se ver na televisão. Exato. Para o amigo que não compra na loja dele, fala, pô, eu te vi lá no canal, que legal. E o cara não compra, porque, na verdade, é isso que acontece. Oi? Não, eu ia só falar, a gente... mas pode completar, senão eu vou acabar quebrando esse raciocínio aí. Depois eu ia voltar no negócio que você falou, que eu ia fazer uma pergunta. Pode completar. Tá, estou à vontade. E se eu estiver falando muito, Não, isso, pode falar à vontade. E aí, cara, há uma outra proposta. Aí você tem que se reinventar todos os dias. Então, em 2018, depois eu não estou sendo linear nesse momento, em 2018 eu saí da TV e falei, vou migrar para a internet, cara, com a cara e com a coragem. Tive alguns problemas relacionados a isso, mas dizem que até um pé na bunda te empurra para frente, né? Então foi o que aconteceu mais ou menos comigo. Os problemas me impulsionaram a criar uma outra alternativa comunicacional dentro da internet. Eu falei, pô, eu tenho um produto, né? Otávio, a gente já se conhece há long time ago, né, Otávio? A gente tinha um produto, cara, um produto bacana. Eu falei, eu tenho que ter paciência, diminuir meu custo, porque vai demorar um pouco as pessoas se adaptarem a um novo processo midiático, que não é a TV. E aí eu entro num desabafo aqui. Pode desabafar também? Não? Chorar? Pode tudo. Pode falar o que você quiser à vontade. Aqui a gente não tem limitação. Eu penso assim, o Rafael, Otávio, a pessoa chega hoje para mim, eu tenho 2 anos e 2 meses e um pouquinho, transmitindo Cidade e Comunidade, segunda a sexta, agora às 18 horas, já há algum tempo, pela internet. Aí a pessoa me vê todo dia e eu faço um programa muito melhor que na TV, com muito mais liberdade, com muito mais técnica, com muito mais qualidade e com muito mais tempo.
e a pessoa fala assim, Roberto, você está fazendo muita falta na TV. Rapaz, aquilo me dá depressão. Sabe por quê? Porque eu acho que nesse momento a pessoa está desvalorizando o meu trabalho. Pô, ela acompanha todo dia pela internet e eu faço falta na TV. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu penso assim, né? Então, voltando aqui ao processo de comunicação pelo ambiente da TV, eu acho que a gente teve uma perda muito grande, principalmente nesses últimos 3 ou 4 anos. Quem se deu bem aqui foi o canal de venda, porque mostra todo mundo, aí vem o, como é que você, Egomídia? Egomídia, para aparecer. Arrebentou, né? Com todo o mérito para o Henrique Mota, que é meu amigo querido, está morando em Miami, né? E está tudo certo, beleza, mas volto a frisar. Se a gente quer desenvolver uma sociedade melhor, se a gente quer criar uma estrutura comunicacional melhor, pode ser que eu seja um dinossauro dentro do processo de comunicação, mas eu acredito no conteúdo. Enquanto houver conteúdo e pessoas interessadas no seu conteúdo, eu não quero falar, como habitualmente eu menciono no meu programa, que eu quero comentar alguma coisa do ursinho panda que nasceu na Groenlândia. Isso não vai mudar a sua vida, não vai mudar a minha, não vai mudar a vida de ninguém. Mas eu preciso tentar entender o que está acontecendo com o dinheiro público. Eu preciso tentar entender por que Petrópolis não investe mais em cultura, que não seja uma cultura de grupos, uma cultura ligada a determinados fatores ou determinadas pessoas. Eu preciso entender por que Petrópolis ainda é uma cidade roceira em determinados assuntos. Eu preciso entender por que, com a proximidade do Rio, Petrópolis não utiliza isso para se beneficiar financeiramente e vai por aí afora, meu irmão. Então, o processo de comunicação está intrinsecamente ligado a todo esse sistema organizacional da sociedade e a grande voz ainda da população que não tem onde falar. Então, quando ela tem, e aí, sem falsa modéstia, o Roberto aqui, como cidade e comunidade, onde ela pode se expressar, inclusive contra mim, eu não tenho problema nenhum disso. A gente troca ideias. Ela se sente próxima a mim, o comunicador, mas prioritariamente ao conteúdo. E quando ela fica próxima ao conteúdo, ela se interessa. E se interessando, ela tem o direito e a condição de intervir na mudança. Porque muita gente reclama. Reclama. Tá, mas você fez o quê? Nada. E a forma de pensar, a atração que as pessoas têm pela comunicação continua a mesma. Desde 1950, 40, 50, quando a gente começou aqui com rádio bom, televisão, aí o interesse continua o mesmo. Só que dentro desse contexto, como muita coisa mudou, a comunicação muda de um jeito, a cabeça das pessoas muda de outro. É o coelho e a tartaruga. A gente vai chegar lá. Agora, você achar o meio termo para você poder se expressar, se fazer entendido e tentar organizar ideias junto com as pessoas e chegar num denominador comum. E dentro disso tudo, conseguir patrocínio para se manter, se restabelecer numa cidade cara, numa cidade que as pessoas acreditam muito mais no que é de fora do que daqui, é algo bastante complicado. Esse é o quadro que eu percebo da comunicação atual, que também vislumbra um horizonte muito interessante, inclusive por causa da pandemia. O que a gente começou a ver de gente fazendo live e aí se mostrando nesse processo, porque o cara ou a mulher, eles se mostram nesse processo. Se tem qualidade ou não, se tem conteúdo ou não, se sabem se comunicar ou não, se tem proximidade com o público ou não, se a mensagem que eles estão passando está sendo se fazer entender ou não. E isso para frente vai ser muito positivo. Acho que as lives vieram para ficar e dentro desse processo, quando as lives começaram a partir agora da pandemia, eu fiquei feliz, porque eu falei, eu já estou nesse mérito, nesse processo há mais de 2 anos. E a gente tem uma determinada bagagem que trazemos aí da televisão e do rádio, que ajudou a gente a ter essa proximidade. Repito, mais uma vez, acredito também que a internet não é conteúdo, porque se fosse assim, pode ser aquele efeito manada, né? Vai todo mundo atrás, quando chega lá na frente, o que a gente está fazendo aqui? Por que eu estou acompanhando esse cara? Porque cansa, né? O balão japonês cansa, o cara sem conteúdo cansa, o cara que fala errado cansa, as estruturas negativas, né? De falar, por exemplo, citar isso, mas um homem estuprou uma menina, ou um menino, não sei, de 12 anos de idade, essas coisas cansam. E a pessoa, com aquilo, ela vai se fechando. E ela vai se fechando até o ponto de não assistir mais. Ela vai buscar outro conteúdo. E aí, dentro dessa busca de conteúdo, a gente entra com as plataformas, com as estruturas e com os pensamentos e ideias que a gente tem e pode transmitir, pode trocar isso com a pessoa. Essa troca de emissão, mensagem e recepção
para mim, é algo fundamental, não vai morrer e é o grande futuro da comunicação. É, mais uma vez, o museu das grandes novidades voltando. Roda, 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 e a gente vai chegar lá na frente, a pessoa vai querer saber do que está acontecendo na rua dela, na comunidade dela, na cidade que ela vive, para poder interferir, para poder melhorar, para poder deixar as coisas melhores para os filhos e para os netos. Assim eu percebo a comunicação de Petrópolis. Sempre, sempre com espontaneidade. Sabe? Sim. Boa noite. Está entrando no ar. Não. E aí, gente, como é que tá? Tudo bem aí com você? Como é que foi o teu final de semana? Interesse. Não é, eu não estou usando o meu trabalho para me beneficiar, criando dificuldade para gerar facilidade. Eu estou usando o meu trabalho para interferir na vida das pessoas, tanto quanto as pessoas interferem na minha vida também. Um detalhe que aconteceu há pouco tempo, eu entrei no ar, estava sem som. E eu não conseguia, eu uso uma plataforma de mídia, eu não conseguia resolver o problema. Aí eu fui conversando com as pessoas. Por quê? Eu podia ter acabado ali e resolvido internamente. Mas não, aquelas pessoas fazem parte da minha família de comunicação, fazem parte do processo que eu vivo diariamente, porque elas vivem também este mesmo processo. E dentro disso, quando aconteceu a solução do problema, ficou todo mundo feliz. E aí a pessoa se sente contribuindo. Caraca, lá o Roberto, ajudei ele. Olha que bacana. Acho que é por aí, meu irmão. Não, pode falar. Eu ia te falar que tu queria perguntar, pode falar. Não. Eu só queria uma coisa do que você falou sobre Petrópolis, da evolução. Acho que a gente mora numa cidade que aumentou o custo de vida, mas não aumentou o ganho da galera, né? Então a gente está preso num ciclo vicioso. Mas não é sobre isso que eu ia falar. Você falou do conteúdo, e é muito interessante. Eu ia te fazer uma pergunta sobre a TV, porque a internet ela dá voz para muita gente que não tem conteúdo. A realidade é essa. É o que você falou. Pode ser engraçadinho agora. Perdão, o que foi? Né? Ele que falava isso, né? O pessoal se reunia para falar besteira na padaria. Agora é geral, né? A gente pode ser engraçadinho agora. A gente tem aí agora aquele menino do TikTok aí que tá fazendo sucesso, foi no Pânico, lá da entrevista, foi um monte de coisa. Mas você percebe que não é uma pessoa, não tem muito o que agregar, e daqui a um tempo é o que você falou, efeito manada. Tipo, quando não tiver mais, quando perder a graça daquele conteúdo ali, quando tiver que trazer outra coisa, não tem mais o que trazer, e o pessoal fala, o que a gente tá fazendo aqui? Só que o que eu ia comentar é sobre a TV. Ela não soube lidar, ao meu ver, né, na minha opinião, ela não soube lidar bem com a internet. Então, principalmente no começo, tentou trazer de qualquer jeito essa galera, qualquer um que bombava de qualquer jeito na internet, a TV tentou abraçar ele. E acho que na maioria, em grande parte, falhou miseravelmente em conseguir se adaptar à TV. Você acha que a TV poderia ter feito alguma coisa de uma maneira diferente, uma conversa? Porque assim, a gente ainda vê, às vezes, persistindo no mesmo erro, tentando levar a galera da internet, e o cara não sabe se adaptar em um formato que não é o formato dele. Aí vai para a TV e quebra a cara. Isso acontece até hoje, né? Eu acredito. Por exemplo, Rafael, vamos supor que você seja um dono de TV e você não saiba sair da proposta da modernidade da internet. Aí você pega o seu estúdio e fala assim, o Otávio, nosso irmão aqui, ele faz conteúdo da internet em casa. E você tem um estúdio. Aí você chega para ele e fala assim, Otávio, eu quero te alugar o meu estúdio aqui para você fazer a sua live. Você acha que isso daria certo? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então eu percebo assim. Eu faço aqui, por exemplo, você está vendo aqui minhas tapadeiras aqui atrás, que é o meu cenário do programa. Eu posso tirar, tem uma porta ali atrás, faço. O problema não é esse, o problema sou eu e o conteúdo, né? Então, quando se fala do profissional e do conteúdo, as televisões deixaram isso para trás, porque também não tem dinheiro para pagar ninguém. E a gente sabe de que as televisões vivem aqui, né? Pelo menos a maioria. A gente sabe que se não for o dinheiro público, elas quebram. Se não for a ajuda, elas ficam cada vez mais complicadas, porque vender patrocínio em Petrópolis não é fácil. A coisa é muito personalista. Então, dentro do que você me perguntou, acho que a TV realmente não soube lidar com a novidade, porque também só uma TV está que eu creio eu hoje, só uma TV está nas mãos de alguém que é da comunicação. As outras TVs não estão nas mãos de pessoas que são da comunicação. E aí a pessoa vai buscar outro tipo de atitude. Eu, por exemplo, hoje, se eu tivesse um canal de TV, eu acho que eu transmitiria o tempo inteiro pela internet. E quando você vê qualquer canal de TV de Petrópolis e vê a programação na internet,
você cai o queixo. Por quê? Porque a produção, em termos gerais aqui da cidade, ela não olha a internet, ela olha ainda a televisão. Você não consegue hoje ficar 2 horas assistindo 3 pessoas comentando como é que foi o BBB. Se você quiser fazer isso, você bota lá na Rede TV, na Band, na Gazeta, sei lá onde. Entendeu? Então, o conteúdo desfaleceu. E por quê? É um diálogo de comunicação para ficar aqui uma tarde, 2 dias, sei lá, comentando sobre isso. Mas eu acredito ainda que o principal problema da comunicação é o dinheiro. Por exemplo, hoje eu me tomo um canal de TV, é teu. Tá bom, vou gerir, ok. Qual a despesa? É R$3.000 por mês, merreca. Ok, beleza. Como é que eu vou fazer para pagar isso? Aí eu quero contratar um bom cinegrafista. Eu preciso hoje de um bom cinegrafista? Preciso do cara que entenda, do repórter cinematográfico. Eu preciso fazer reportagens investigativas. Imaginou, Otávio e Rafael, imagina só se a gente tivesse grana para pagar uma equipe investigativa, de reportagem investigativa, para fiscalizar as contas municipais. Sabe? O cara, para perder tempo, ir lá nos números, fazer aquilo acontecer e ficar 2, 3 meses para fazer uma reportagem. A gente não tem essa qualidade e nunca teve aqui na cidade. Então, isso é só um exemplo de várias coisas que acontecem. Se você hoje zapear, né, e o termo zapping vem da argentina Beatriz Sarlo, se a gente zapear as TVs de Petrópolis hoje, eu não sei se a gente acha graça, se a gente continua vendo alguma coisa, ou a gente desiste e vai para a internet. Você já notou que na internet hoje a gente tem coisas extremamente agradáveis para se ver, inclusive aqui de Petrópolis? E na TV, eu acho que a TV ficou para trás. Nessa corrida, se a TV não evoluir ao ponto de parar de achar que chroma key mal feito é bom para cacete, tá entendendo? De que bateria de microfone e ficar mudo não é complicado, e a luz está ruim, isso tudo interfere no resultado final que você vai ter em casa. Mas o que interfere mais para mim, eu continuo batendo nessa tecla, é o conteúdo. Acho pouquíssimo conteúdo. E quando tem conteúdo... Quer ver? Eu dar um exemplo? Tem outubro aí. Aí vamos supor que nós tivéssemos o Outubro Rosa com a caminhada lá da APPO. O pessoal da APPO vai em todos os programas. Vamos supor, o canal que eu trabalhava. Tem um programa de manhã, 2 programas de manhã, 2 programas da tarde, 2 programas, 6 programas com a mesma pessoa sendo entrevistada sobre o mesmo assunto. Ou seja, falta também a direção. Por que a pessoa faz isso? Porque não tem assunto? Então, são muitos problemas. Eu acho que o futuro é a TV se aliar à internet, ou a internet se aliar à TV, e caminhar junto, com atenção, com a comunicação visual da internet. Para as pessoas começarem a hibridizar a situação, a se modificar e ir paulatinamente, gradativamente, para o computador, para o celular, para o tablet. A televisão hoje vai ser uma referência, mas eu hoje já não acho mais a televisão local a referência principal. Acredito muito. Outro dia fiz uma pesquisa na minha página se as pessoas se informavam pela internet ou pela TV. A internet deu uma surra. Deu uma surra. As pessoas querem. Por quê? Porque a instantaneidade da informação. Aí eu volto no rádio, quando eu trabalhava lá na Rádio Imperial, e o nosso querido, saudoso Moisés Pregal, não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecê-lo, era fotógrafo e tudo, ele era repórter de rua. E fazia as matérias pelo orelhão, cara. Vocês só uma vez não vão lembrar de orelhão de ficha. Orelhão de ficha. Ficha de orelhão eu não lembro, né? Então, aí ele chegava, olha, tá aqui, eu estou aqui na rua tal, não sei o que, está acontecendo. Aquela instantaneidade é o tesão do rádio. E aquele tesão do rádio, ele foi para a internet, que precisa dessa instantaneidade, mas com o pensamento. Por exemplo, uma senhora acabou de me passar agora que ela está no ônibus Independência, o ônibus está lotado, tem um monte de gente sem máscara e o motorista está parando para todo mundo. Isso está errado. Mas ela, instantaneamente, é o meu repórter da comunidade. Ela é a repórter cidadã que me transmite essa informação para que eu multiplique. Se eu apenas multiplicar a informação fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V, eu não estou influindo absolutamente em nada. A gente tem que buscar a solução com o CETRANSPETRO e a CPTrans, a gente tem que buscar a opinião, eu acredito assim, né, porque nós somos cidadãos, a gente tem que dar a opinião para saber aonde, qual o denominador comum a gente quer chegar em relação a esse ou qualquer outro assunto. Para mim, o olhar é esse. Ô, Rafael, tu quer perguntar alguma coisa? Eu queria perguntar um negócio, mas a gente vai acabar voltando. Eu só dar um exemplo. O Felipe Neto, que hoje é uma referência na internet, não deu certo com o programa de TV também, né? Ele teve por muito tempo programa. Muito tempo, não, pouco tempo, né? Porque não deu certo no Multishow e não funcionou também. Então
Pode ser o cara que hoje é a referência, é o melhor, o formato é muito diferente. Pode fazer a tua pergunta agora. Não, então, é porque lá no começo você estava falando sobre a facilidade que a gente tem hoje de se comunicar, né? E o acesso a isso. Mas eu queria saber um pouco da tua percepção em relação a essa questão do acesso, porque, por mais, para mim, pelo menos, por mais que pareça que nós tenhamos muita facilidade de acesso à informação, à comunicação, o problema todo está muito ligado no fato de que as pessoas parecem que não sabem absorver informação. As pessoas não sabem absorver informação, elas não conseguem absorver conhecimento. Então, a gente vê muita gente com acesso ao WhatsApp, muita gente com acesso à plataforma de comunicação, e o cara acreditando que a Terra é plana, o cara falando de remédio que não funciona, tomando remédio de verme para combater doença viral, e a gente está no meio de uma coisa surreal. Assim, parece que as pessoas têm muito acesso e pouca qualidade e capacidade de absorção dessa informação toda. Eu vou tentar ser mais sintético ainda, porque eu acho que eu estou falando muito. Mas vamos lá. Concordo em gênero, número e grau. Não se prenda a isso. Pode falar à vontade. A gente gosta mesmo quando falam bastante, porque aí que dá conteúdo para o podcast mesmo. O problema, Rafael, Otávio, o problema não é que as pessoas só tenham o acesso. Elas não sabem o que fazer. Sabe? Elas não sabem o que fazer com a informação. E aí tem duas coisas. O cara que está te vendo, ele está te vendo para ver o que você pensa e analisar com o pensamento dele, que eu acho bacana, ou o cara está te vendo para saber o que você pensa e pensar alguma coisa. Porque ele não lê, ele não tem argumento, ele não tem base, ele não tem solidificação da informação, ele não sabe onde ele buscou isso. E isso não é só na comunicação, na política. É um negócio absurdo como as pessoas estão hoje sem fundamento algum. Então, junta-se o fundamento da terra plana da política e o não fundamento da desinformação, que o cara está limpando o calcanhar e andando, é o resultado de hoje. E esse processo é maléfico ao extremo, porque o cara fala assim, tem um personagem do Porta dos Fundos, eu adoro o Porta dos Fundos, acho os caras fantásticos, um novo modelo de comédia que eu adoro, e tem uma tia lá que estava na pandemia, ela ficou... que estava na quarentena, né? Estava na quarentena dentro da caixa d'água. Ela se escondeu dentro da caixa d'água. Mas ela tinha todas as informações possíveis e verdadeiras através do WhatsApp da família e do WhatsApp do condomínio. Então, a fonte geradora do processo comunicacional é muito importante. Por isso eu falo no meu programa que quem tem fé pública comigo é o povo. Mas isso não quer dizer que o que o povo fala eu também não vou analisar, não vou apurar, não vou diluir isso para ver um denominador comum, repito, de onde está a verdadeira informação. Então, hoje, infelizmente, isso que eu vou falar agora me dói muito, uma mentira comentada várias vezes, ela passa a ser, para alguns, não para todo mundo, uma verdade ampla, geral e restrita do prendo, mato e arrebento do João Figueiredo lá atrás. Não, só para fazer, eu ia fazer só uma propaganda do podcast que amanhã a gente, quem está ouvindo esse que foi, já cola, já fica de olho no próximo, que a gente vai falar bastante sobre isso, que a gente vai falar com a Malu, que criou um robô aí para detectar fake news, né? Então a gente vai entrar bastante nesse mérito aí no próximo. Mas pode fazer a tua pergunta. Porque assim, o que me parece é que, e aí entra bem dentro do que você falou, de que as pessoas começaram a acreditar no que as outras pessoas falam, e isso dentro do marketing é uma coisa que a gente sempre vivenciou muito nessa questão da influência do consumidor, e isso é forte até hoje em termos de influência do consumidor, que a pessoa consome, principalmente quando ela vê que outras pessoas consumiram e falaram sobre aquilo, e hoje na internet isso é muito visível, muito evidente. Você tem as avaliações nos sites, você tem as opiniões nas redes sociais, então as pessoas se comportam como manada em cima do comportamento alheio, né? Tipo, fulano consumiu aquilo, eu vou consumir também. Mas aí, entrando na questão da comunicação e da minha preocupação, é porque as pessoas começaram a entender, pelo menos para mim, pelo menos me parece, que as pessoas começaram a entender a tecnologia como validação da verdade, e não a imprensa como validação da verdade, ou não a busca da verdade por si. Ela basicamente acredita que o que chegou para ela
da tecnologia ali, do WhatsApp, da rede social, e por estar ainda, somado a isso, com a confiança das pessoas que ela conhece, como a verdade. Então, assim, as pessoas. A gente, no primeiro. Acho que foi no primeiro, não foi, Rafael? Não foi, não foi no primeiro, não. Foi no podcast do Valdir, que ele falou uma coisa que é muito verdade. Hoje, as pessoas falam tranquilamente que não gostam de ler, e isso não é um problema. As pessoas não encaram isso como um problema. Eu não gosto de ler. Tá, mas isso, a gente tem que entender que isso é um problema. Assim, você não gostar de ler, você não gostar de livro, você não gostar de buscar conhecimento, é um problema em si. E eu acho que isso se envolveu, né? A gente entrou numa bola de neve que isso atrapalha, assim, parece que atropelou a sociedade como um todo. Então, hoje, as pessoas não têm vergonha de falar que a Terra é plana, que o Rafael ontem me marcou. Eu adoro aquela página, Aventuras na História. O Rafael me marcou. O Rafael sabe que eu tenho muito problema com a galera que é negacionista de tudo, né? Me incomoda muito. Aí ele me marcou num post que o pessoal estava falando sobre um estudo feito que mostrou que a Terra foi bombardeada por asteroides há 800 milhões de anos e tudo mais. Cara, isso não é... Ninguém fala isso da boca para fora. Isso é um estudo geológico, com toda uma pesquisa fundamentada em cima, com a universidade por trás. Aí os comentários o cara... Pô, mas a Terra tem 2.000 anos, a Terra tem 5.000 anos. E como é que... Eles não sabem nem o que aconteceu ontem, como é que sabem o que aconteceu há 800 milhões de anos? Sabe? As pessoas não têm vergonha de expor a própria ignorância, e eu acho que porque elas não conhecem a própria ignorância. Elas não sabem o quão ignorantes elas são. Então, isso me assusta muito. Eu não sei se... assim, você sempre foi, para mim, uma referência de comunicador, vou falando de novo, porque você fala com o público diretamente, você consegue dialogar com o público. O público se vê em você, confia em você e fala contigo. Então, eu queria, assim, saber se você tem percebido muito isso também, essa desinformação, essa ignorância expressa de uma maneira tão tranquila, igual a gente tem visto na rede social como um todo. Estou gostando muito desse papo, porque faz a gente raciocinar também, né, irmão? E como a gente precisa que as pessoas pensem. Então, é tanta informação, que passa a ser desinformação. E aí, a gente sai do elo entre as pessoas e vai para o elo das ideias. Isso interessa a grupos que estão aí. Interessa e interessa muito. Por exemplo, alguém chegar para mim e falar, como... Eu vou citar 2 exemplos aqui que eu acho... São 2 exemplos diferentes, distintos, mas um, por exemplo, o cidadão que trabalha comigo no meu outro trabalho, que eu estou em home office, ele fala que o homem não foi à Lua. Isso é processo que a televisão inventou para poder vender e tá. Beleza, tá. Vou até dar uma corda para ele, né? Porque, porra, eu falo assim, Pedro Álvares descobriu o Brasil? Descobriu. Como é que tu sabe? Tu não estava lá, irmão. Também pode ser um processo midiático dos portugueses e quem descobriu essa bosta aqui foi o Vasco da Gama. Por isso que nós estamos sempre em segundo, isso é brincadeira. Então, não sei. Aí o outro chega, Otávio e Rafael, aí o outro chega e fala para mim que a ditadura não existiu. Que, tudo bem, a gente sabe que regime militar é uma coisa, ditadura é outra. Mas você cuspir na minha cara e falar que ditadura não existiu porque o teu chefe maior fala isso para você e você nunca leu nada. Ela fala que a ditadura não existe porque ela ouviu o líder máximo dela falar e ela comprou essa briga, sabe? É aquele negócio, ó, presta atenção no que eu vou falar agora. Não pense num elefante amarelo de bolinha roxa. Já foi, irmão. Já foi, já era. Isso é um processo de neuroassociação, né? Que a gente estuda lá, programação neurolinguística. E é isso que o presidente faz, que o governador faz, o que os caras das igrejas fazem, e todo um processo que a gente tem que levar, como o Zé Ramalho fala, vida de gado, povo marcado, povo feliz. E o povo está sendo marcado e não está nem aí para nada. Entra uma outra estrutura. Porque depois que o povo está marcado, o povo está feliz, se eu estou na igreja, eu tenho um processo de revelação da minha felicidade futura através de várias coisas aí que a gente não concorda e não preciso dizer aqui. Se eu estou na política, o processo sempre é do eu tenho razão e todo mundo está errado. Né? E se eu estou na vida comum, porra, tem samba, tem carnaval, tem futebol, tem praia, tem alegria, descontração, e afinal de contas a gente precisa viver. Isso tudo entrelaçado faz com que o processo chegue na comunicação com descrédito. E esse descrédito hoje é extremamente acentuado porque está no poder maior aqui no Brasil,
porque ele é contra a imprensa. A questão dele é com a Globo, tudo bem. Mas ele não é a favor de imprensa nenhuma, a não ser que ele tenha que dar uma declaração que ele está com a Covid-19 e que a cloroquina faz bem. Aí ele chama a imprensa. Então, que porcaria é? Sabe? E outra, a imprensa é parceira é o quinto poder, sei lá, quarto poder, sei lá, há muitos anos, cara. Tem alguma coisa errada? Claro que tem, ninguém é perfeito. O planejamento editorial de determinadas emissoras beneficia determinados grupos A, B ou C. Claro que vai acontecer isso aqui e em qualquer outro lugar do mundo. Agora, você ir contra a entidade imprensa e falar que isso não presta para nada, que o bom é o Facebook dele, cara, aí, sei lá, né? Aí me quebra a casa. É uma questão de anti-imprensa e anti-ciência, né, cara? Eu acho que isso ele bate na ciência e esse grupo... É porque a gente tem um líder, né? O nosso presidente, ele criou criou a ciência e os estudos como inimigo, né, cara? Você viu lá ele levantando a caixinha de cloroquina igual o Rei Leão lá no espelho d'água lá. Eu tava vendo um pessoal comentar, tava vendo na internet um pessoal comentar sobre a Venezuela, e é a mesma coisa. O bigodudo lá, o Maduro, ele criou os Estados Unidos como inimigo. Então, tipo, teve uma situação que ele precisou tirar de circulação a nota de 100, porque a nota de 100 já não valia mais nada. Para botar em circulação a nota de 1.000, de 10 mil, as notas de 100 já não valiam nada do dinheiro, né? Então, tipo, em vez dele assumir o fracasso, a inflação não deu certo, a gente vai precisar botar as notas mais altas, não. Os Estados Unidos estão clonando as nossas notas de 100 para de propósito acabar com a nossa economia, e por isso não tem que lançar nota. Ele joga, é o que o Roberto falou da programação, ele joga um inimigo ali, que no caso dele era os Estados Unidos. O problema é que a gente está vendo num país em que a gente tem líderes jogando a ciência como inimigo, né? A verdade como inimigo. Não é só o presidente, né? A gente teve outros governadores em outros lugares, é porque, bem ou mal, aqui no Rio não foi muito assim. O governador preferiu acreditar na ciência para poder roubar com os fatos dela, mas a gente tem pessoas que criaram esse afastamento da ciência, né? Criaram esse bloqueio, essa defesa, botaram a ciência como inimigo. Então é fácil pro cara que está ouvindo ele acreditar que a ciência é um inimigo dele também, que não é verdade, que a Terra existe há 5.000 anos, etc, etc. E eu acho que o povo também tem essa necessidade de eleger o ídolo e o inimigo. É como Sim. diz um samba, eis a luta do bem contra o mal, né? A luta do bem contra o mal tem que existir. Então eu tenho que eleger essas personagens sem variantes. É essa e aquela. E foi assim, por exemplo, que o Bolsonaro se elegeu fazendo de escada o João Willis, né? Quem era o João Willis? Quem era o Bolsonaro? Eles dois, um ajudou o outro e o outro ajudou um. Um ganhou, o outro não sei. Mas dentro desse processo, só voltando aqui no termo comunicação, isso faz muito mal à imprensa, porque o povo uma hora vai acordar, vai amadurecer e falar, pô, cara, a imprensa é maneira, a imprensa está do meu lado, a imprensa é legal, sabe? Ao ponto de repórteres estarem trabalhando e as pessoas agredindo os repórteres. Espera aí, você pode não gostar, você não tem direito de me encostar a mão. Né? E aí eu tenho uns casos engraçados que eu tenho aqui de gente que já foi contra o meu trabalho na rua, de morrer de rir, cara, mas na brincadeira. Já atacaram na rua também, não? Já. No carnaval e etc. Eu fiz 13 anos de cobertura de carnaval aqui, mas isso é outro assunto. Mas quando é na seriedade, cara, você está no ao vivo, a pessoa vem gritar que a Globo lixo, é bom. Que isso? A gente está retrocedendo. O comunista começou a comer criancinha de novo, né, compadre? E aí, qual é o papel da comunicação nessa proposta de não deixar a coisa ir pelo ralo abaixo? Eu vi uma entrevista com a Folha há pouco tempo, só para você fazer, que eles falavam justamente isso. Tipo, eles são um grande jornal, a Folha de São Paulo é um grande jornal hoje, e é uma imprensa que a gente tem, e é forte e tudo mais, e eles falavam justamente isso, como eles eram postos como o pessoal que, na época do Lula, eles eram o jornal de direita, a galera não dá ouvidos para a Folha, e agora na época do Bolsonaro eles são o jornal da esquerda, e eles são o mesmo jornal. É isso, eles estão entregando matéria e a galera acha que tipo, é contra, é o inimigo, né?
Não, é isso que eu ia falar, desde sempre, assim, isso não é ainda que hoje esse ódio à imprensa, esse ataque à imprensa esteja muito mais forte, pelo menos a mim me parece, né, que é muito mais forte, que a galera está muito mais agressiva e odiando tudo que é imprensa e achando que site de fake news que é certo, é dali que sai a informação, aí o cara acredita que o vírus chinês e que a China está tentando destruir o mundo com vírus e tudo mais. Mas isso já existia, igual o Rafael falou, antes, porque a galera da esquerda, o pessoal da esquerda, atacava muito a Globo. Tipo, Globo isso, Globo, 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 Globo. Aí tá. E assim, a Globo fez uma cobertura do impeachment da Dilma. Cara, a Globo fez o trabalho dela enquanto imprensa. A parte do trabalho dela político, eu não vou negar que eu acredito que exista também. É óbvio que existe um viés, ainda mais na maior emissora do país. Mas eles mostravam a Globo, mostravam o que estava acontecendo com os escândalos da esquerda e a esquerda odiava. Aí agora eles mostram o que está acontecendo com os escândalos da direita. E aí a direita odeia. Então, eles estão só... As pessoas parecem que precisam achar o bode expiatório. Alguém que vai pagar o pato e não sou eu. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é porque o meu presidente não faz nada. O meu pensamento político não está errado. Errado está a Globo, errado está a Folha de São Paulo. Eu não estou errado. Pô, hoje de manhã, no Twitter, eu não consigo. Eu tenho, às vezes que eu vou lá e discuto com as pessoas. Porque eu acho que foi até o Rizek que comentou, falando sobre a questão do uso da verba contra o coronavírus, que o governo usou só 30% e tudo mais. E aí o cara foi lá e falou, não, defendendo a cloroquina. Não, porque a cloroquina diminui a carga viral no começo, não sei o quê. Aí eu fui lá e comentei, cara, você come merda, mano. Você come merda, não é possível. Como é que o cara me diz que o remédio... Eu não tenho. Mas isso é muito claro. O cara usa a internet porque ele acha que ele quer repetir todas as fake news que ele usou e que ele tomou como verdade, e ele quer usar aquilo como a escada para ele poder... Eu acho que isso entra muito na questão de ego da pessoa também. A pessoa não se sente imbecil, a pessoa não se sente burra, ela se sente participante da sociedade e entendida de uma teoria de conspiração, né? Ela é a reveladora da teoria da conspiração, ela sabe o que acontece de verdade, ela é a portadora da verdade, e no final das contas ela não sabe nem como é que funciona um remédio, cara. Ela não sabe como é que funciona uma vacina, sabe? As pessoas estão tomando remédio para prevenir a galera falando na internet que para não tomar a vacina porque contém uma partícula do vírus, né? Tem um remédio que é para combater o lúpus, eu não sei o nome dele agora. É a hidroxicloroquina mesmo. É o Reuquinol. A minha mãe toma o Reuquinol. E o troço aumentou 700%, porque está todo mundo procurando. Cara, eu tive que... Minha mãe toma o Reuquinol, né? No começo dessa bomba aí de hidroxicloroquina. Agora a gente tem cloroquina pra caramba, né? Porque o governo americano despejou tudo aqui e o Bolsonaro está desesperado para entubar isso nos outros. Ele tem que arrumar alguém para tomar, porque tem remédio para 20 anos. Agora a gente não tem muito problema com falta. Mas no começo, tu ia na farmácia e não tinha mais. A galera saiu tomando remédio. E, cara, assim, minha mãe toma remédio há muitos anos. Então, assim, eu sei os efeitos colaterais disso. Eu sei os efeitos colaterais que ela tem, que ela já teve. Cara, não é para sair tomando um remédio que te dá arritmia, te dá problema cardíaco. Se você tomar muito, aquilo é um remédio que ele aglomera no teu corpo, ele fica ali, ele perpetua no teu corpo. Médicos, cara. Sabe, o que eu não sei, eu não faço, cara. Eu não sei, eu não faço. Fazer uma obra aqui em casa, eu não entendo disso. Tem que chamar alguém que entenda para poder dar opinião aqui e a gente vê o que pode fazer. Então, falta um pouquinho de humildade também nas pessoas, né? De ouvir os especialistas. Aí, por exemplo, hoje o grande vilão da história é a Organização Mundial da Saúde. Meu Deus. Que aglutina profissionais espetaculares do mundo inteiro, gente renomada e blá, blá, blá. O cara escreveu teoria, tese, livro, tudo que tem direito, mas esse cara está errado. Todos eles estão errados. Aí fica difícil. E aí, como é que você noticia isso? Aí, falando da mass media, né? Como é que você faz isso, por exemplo, nos grandes processos midiáticos, que você tem que manter razoavelmente um caminho do meio? Aí fica difícil. Aí você ia falar agora.
Sim. Porque é complicado você falar contra um cara, né? Ele vai deixar de assistir, você perde completamente toda a audiência, porque a gente está vivendo um extremismo muito grande, né? E aí com licença, Rafael, entra um outro processo. Que quando você está falando, quando eu citei lá atrás, do ursinho panda da Groenlândia, que nasceu amarelo, aí fica tudo bonitinho. E aí vem o cara que quer fazer propaganda, não. O cara tem uma puta de uma audiência. Ele fala de fofoca dos bastidores da TV. Ok. Então eu vou fazer a propaganda com ele. Por quê? Porque ele aglutina pessoas, provavelmente, não estou aqui generalizando, toda generalidade é boa, mas pessoas que não estão muito ocupadas com o tempo de pensar em política, em comunicação, em economia, etc., mas que querem ver aquilo ali para passar o tempo. E essa passagem do tempo acaba gerando fator financeiro para aqueles que fazem isso. Enquanto quem gera o conteúdo, né, ou de um jeito ou de outro, você pode gostar ou não gostar, mas é conteúdo. Não. Propaganda é conteúdo também? Hoje é. Antigamente não era. Hoje a gente tem a propaganda também, meu entender, né? Só para a dificuldade dos meios de comunicação, né, gente? Tanto os mass medias como as pessoas menores. E dentro disso tudo, eu acredito que tem uma palavra-chave aí que chama credibilidade. Então, você pode até não atingir, e aí eu volto no meu raciocínio do início, você pode não atingir 200 mil pessoas, você atinge 20 mil, 10 mil, 2 mil, mas aquelas pessoas formatam o teu trabalho junto com elas. E você não é o seu, é o nosso. Então, o que falta hoje, acho que, de uma forma geral, para o ser humano, inclusive na comunicação, é o nosso. Falar do nosso, não do meu. Parar com esse negócio do eu, e transformar isso em nós. Né? Tá faltando isso na política, na comunicação, na estrutura social, tudo, né? Tem uma galera que defende bem isso, e a certo ponto é verdade, né? O político não está muito aí pro sistema de saúde porque ele não usa, né? Ele está usando particular, então ele está tranquilo. É o que você falou, pensa muito no eu e pouco no nós, né, cara? Eu acho que a gente viveu e está vivendo hoje, com essa pandemia, uma crise de empatia. A gente teve a crise da empatia. A gente percebeu que o brasileiro não é empático, igual todo mundo achava que era. Porque olha a quantidade de gente que não quer usar máscara, que não quer se prevenir. E assim. Desembargador. Eu sou desembargador, então eu sou. Como é que é o outro lá? Eu sou engenheiro, melhor do que você. Engenheiro formado, melhor do que você. O que me parece, e isso logo no começo da pandemia, não sei se você vai lembrar disso, lá aqui no Brasil, pelo menos, lá em março, lá no dia 20 e pouco de março, começo de abril, as pessoas já estavam falando assim: não pode ficar em casa, porque senão vai todo mundo morrer de fome, vai todo mundo ficar sem emprego e tudo mais. Aí a gente hoje vive num país que tem mais de 80 mil mortos, 1.000 e poucas pessoas morrendo por dia, e as pessoas ainda têm a audácia de dizer: mas ninguém fez quarentena certo. Ué, mas é a mesma pessoa que está falando, que lá em abril estava falando que tinha que ir para a rua. Entendeu? Então, assim, a falta de empatia. Tipo, o meu primeiro, sacou? Eu tenho que ganhar meu salário lá. Porra, a gente também tem que ganhar o salário, amigo, mas eu prefiro minha mãe e meu pai vivo do que meu salário. É basicamente. E quando a pessoa manda assim, olha só, eu vou fazer uma festinha aqui em casa, tô te chamando, mas não é aglomeração, não. Só vem o pessoal da minha família. Porra, cara. Como é que é isso? E outra, hipocrisia do cacete, cara. Os ônibus todos lotados, tudo entupido de gente, todo mundo lá grudado um no outro, e não tem a ponte rodoviária, todo mundo precisando trabalhar no Rio, tá tendo que ir de Uber, de carona, etc. Não, e planejamento da prefeitura para quarentena pareceu interessante no começo, mas depois foi cagada em cima de cagada. Tu vê a Rua Tereza agora, os caras têm a ideia genial, não, vamos abrir a Rua Tereza, aí vão abrir a Rua Tereza, tudo no mesmo horário. Aí é o que você falou, sai todo mundo na mesma hora da Rua Tereza para pegar o ônibus para ir para casa. Sai todo mundo que trabalha no comércio na mesma hora para pegar o ônibus para ir para casa. Resultado, os ônibus estão lotados. E esse nojento desse Crivella, rapaz, que é um cara asqueroso, botando as crianças de cobaia. Oi, que Vamos testar aqui, né? Vamos testar as crianças no colégio particular primeiro e a gente vê. Isso sabe? E assim, eu acho muito isso. Pode falar. Mas olha aí, gente, a dificuldade da comunicação. Nós estamos aqui trocando uma ideia, inclusive entre amigos, de coisas que a gente acha certo ou errado.
e a gente transmite isso para outras pessoas que acham certo ou errado. Então, Sim. como definir a comunicação? Porque eu não gosto daquele negócio de a pessoa vai dizer, assista o Jornal da Manhã, isenção e imparcialidade. Cara, isento e imparcial é Deus. O ponto de vista depende da vista que a gente olha o ponto. Você está olhando de um jeito, eu estou olhando de outro. Você vai escrever de um jeito, eu vou escrever de outro. Ah, mas a verdade é uma só. Nunca foi. Nunca foi. E esse processo, eu não sei se vocês consideram também assim, se a gente souber entender, a gente vai amadurecer com ele. Talvez uma próxima geração venha com um cabedal de conhecimentos mais interessante. Ou alguém vai inventar a porra de um chip, enfiar na tua cabeça e tu já vai vir com tudo pronto ali, cara. Igual Matrix. Né? Não sei, cara. O futuro aí a Deus pertence. Eu particularmente não sou muito eu sou bem, eu sempre falo isso aqui, né? Eu já devo ter falado isso algumas vezes. Eu sou botafoguense, né? Então eu sou pessimista de natureza, né? Eu já sou pessimista, eu já acho que vai dar errado, porque, porra, o botafoguense que é otimista não é botafoguense, velho. Ele não conhece o time que ele torce. Ele não acha que ele vai ganhar. Mudando de assunto aqui um pouco, você tem razão, cara. Porque na minha época de Maracanã, o Botafogo estava no auge, mas o torcedor do Botafogo era odia ao azar, não o Flamengo. O Flamengo vai ganhar. E a gente, o Botafogo ganhava, mas o Botafogo não ia no Maracanã. É isso, é uma coisa muito particular. Mas, assim, eu sou meio pessimista com a questão da humanidade como um todo, assim, como a sociedade. Porque Oi? Tá lendo Schopenhauer, é isso? A vida inteira? Não tô, ainda não. Ainda eu não leio Schopenhauer exatamente por isso. Eu não leio por isso, porque se eu ler Schopenhauer é aí que eu vou desistir da vida. Eu vou olhar para chega, a sociedade acabou, eu não vou acreditar em mais nada, isso aí está perdido. Quando eu comecei a me embrenhar nessa questão da filosofia, eu falei, não, Schopenhauer eu não posso ler. Não dá, não tem como. Porque, cara, eu realmente não... Cara, pelo que eu vejo hoje, eu analiso muito o que eu estou vendo hoje. E, para mim, o que acontece? Hoje a gente chegou num ápice de todo um processo de desestruturação da educação do país, que não vem de hoje, não vem de agora, e não vem nem do governo do PT, vem lá do governo da ditadura, vem tudo isso. Vem todo esse processo aí desde os anos 30 e 10 e todo esse processo educacional do Brasil, que não era bom, e as pessoas hoje... Tem a galera que fala, não, mas na minha época era boa, minha educação foi ótima. A educação foi ótima. Aí a pessoa hoje está defendendo aí um cara que é contra a ciência, e a pessoa também não tem conhecimento de ciência nenhum. Então, assim, não foi boa, não é boa, e eu acho que hoje a gente chegou no ponto alto de tudo isso. Só que, se a gente tivesse chegado no ponto alto de tudo isso, se eu tivesse vendo mudança estrutural na educação, eu acreditaria numa sociedade melhor. Mas não, a gente segue formando pessoas sem capacidade de pensamento crítico, porque as pessoas não aprendem a pensar criticamente, a ser céticas no sentido de, não, peraí, isso não faz sentido, ou isso não funciona assim. As pessoas não pensam ciência, história, criticamente, e isso continua acontecendo, e eu acho que a gente vai continuar formando mais sociedades assim. Eu acho que nós, eu, você, o Rafael e todo mundo que, felizmente, a gente tem conversado aqui, somos exceções a regras. Porque a regra, no geral, eu estava correndo e passando, eu passei perto de bar e tudo mais, e assim, eu estava olhando, nada contra quem fica no bar, cara. Nada contra quem fica no botequim, quem fica lá, o pé de cana da esquina, eu não tenho nada contra ninguém. Mas me dói perceber que existem muitas pessoas nessa condição, que a pessoa não, ela está ali e ela não tem um pensamento crítico, ela não tem um entendimento da sociedade, ela não tem entendimento da humanidade, e ela é massa de manobra, de político, de político no geral, mas de várias pessoas no geral. Então, isso tudo é uma coisa... É assim, por isso que eu lógico que eu torço para que a sociedade fique melhor, que a gente tenha uma sociedade menos doente, porque o que me parece hoje é uma sociedade muito doente, mas eu não consigo acreditar que isso vai acontecer. A minha percepção é de que a gente ainda vai... Meus filhos, a filha do Rafael, os netos, todo mundo ainda vai passar por alguns problemas com esse pêndulo, com essa balança saindo aí da esquerda para a direita, de Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula e tudo mais, e cada hora surge um Messias novo, alguém que vai resolver.
Mas você viu a entrevista do Collor no Danilo Gentili? Ele falou justamente isso, cara. Essa parada já é antiga. Na época dele já era o pêndulo. Ele nunca foi ele mesmo se falou, eu nunca fui um candidato de direita, e na época eu fui jogado para ser o candidato de direita porque eu era diferente do candidato da esquerda, entendeu? É um pêndulo que já está aí há muito tempo, não é de Lula e Bolsonaro e etc. Já vem a... O Collor devia estar preso, né? A gente, assim... O Collor ser senador é o ápice do Brasil errado, assim. O cara devia estar na cadeia, matou um monte de gente por aí. Quando a gente faz esse raciocínio, a gente pode perceber que nós estamos fazendo isso, a gente acaba passando pelos nomes e não pelos ideais. E o que falta hoje, eu milito na política desde os 17 anos, é a gente falar de ideias e ideais, esquecer as pessoas, porque as pessoas são falhas, são falsas, são hipócritas, né? Um bando de mochiba danado, e aí a gente percebe que para ter ideias e falar de ideais, a gente precisa de, volto eu, conteúdo. Conteúdo, análise, estudo, troca de ideias, participação efetiva, por exemplo, hoje se fala a palavra coletivo, já não estou muito adequado a isso, não. Esse negócio de novo normal. Novo normal é o cacete. Normal é normal, pô. Né? Amarelo é o novo preto. Preto é o cacete. Amarelo é amarelo, pô. Ah, tu tá velho. Não tô não, cara. Eu tô certo. Né? E eu sou meio sistemático com isso, cara. Porque certo é certo, errado é errado. Não tem meio termo para isso. Né? A gente pode criar e estabelecer aí as estruturas a partir do movimento interno nosso. Né? Rapaz, voltando, inclusive, para o lado religioso da comunicação, se isso não acontecer, aí eu estou contigo e com o Schopenhauer. A gente vai pelo buraco abaixo e o Botafogo não vai ganhar nada, irmão. A gente está preso no paradoxo que o Brasil só vai voltar a dar certo quando o Botafogo ganhar. Ah, não, com certeza. Não tenha dúvida. O meu time boicotou a ditadura. A gente ficou 21 anos sem ganhar nada. Foi desde de 68 a 89, o Botafogo não ganhou nada. Período da ditadura militar, o Botafogo fez greve de título. Eu não aceito ganhar nada enquanto a ditadura estiver no poder. O Brasil só vai voltar a dar certo quando o Botafogo ganhar o Brasileiro de novo. Ah, então. Pô, 95 tá aí. Foi há 20 e pouquinho só. 25 anos atrás só. Só isso, tá tranquilo. Melhor a gente não falar disso não, senão vocês nunca mais me chamam para bater papo. Eu tenho teoria sobre isso. Agora, se o Otávio me explicar agora, nesse momento, como botafoguense que ele é, por que a cor da bandeira é preto e branco e o meião é cinza, você ganha o Prêmio Nobel da Paz. Não sei. Mas tem explicação. E é da época da ditadura, hein? A explicação é da época ditadura. O Botafogo tem uma história política muito complexa, né, cara? A gente tinha um Saldanha que era um cara militante, assim, militante em esquerda, né, contra a ditadura e tudo mais. Tinha um posicionamento bem conciso e concreto, e dizem que foi boicotado na seleção de 70 e tudo mais, que não queria chamar o Dadá e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve o envolvimento com o Emil Pinheiro, com os bicheiros no começo da década de 90. Então, o Botafogo é uma história muito à parte, acho, da sociedade. A gente é um retrato muito diferente de tudo isso. É uma mistura de tudo, Mas o futebol tá sempre interferindo na política, e a política no futebol diretamente, né, cara? A gente é um país que respira futebol há muito tempo, então você tem aí... não é à toa, porra, Roberto Dinamite já foi deputado aí, candidato a deputado, não sei se ganhou na época, Eurico Miranda... Ela é prefeito do Rio, pô. Então, a gente vai ter agora dois candidatos a prefeito do Rio que foram presidente do Flamengo, o Fred Luiz e o Bandeira de Melo, né? 2 candidatos a prefeito do Rio. Então a gente... O Fred Luiz não chegou a ser presidente do Flamengo, não. Ele era presidente era o Fred Luiz e o diretor era o Bandeira, um negócio assim. O Bandeira de Melo era o presidente. O Fred, eu acho que era o diretor financeiro, alguma coisa assim. Alguém que deu jeito nas contas. Mas parada na campanha de pré-candidato dele tá como se ele fosse presidente, mano. Mas escuta aí o que vai acontecer no Rio. Esses caras só estão dissolvendo para não eleger o Crivella.
no final do segundo turno, Eduardo Paes. Eles vão junto com o Eduardo. Essa é a perspectiva deles. Eduardo não conseguiu, Eduardo Bandeira de Mello, não conseguiu nem ser deputado, cara. E um cara que mostrou que sabe administrar, né? Levou o Flamengo a primeiro nível. Mas a comunicação dele é falha. Já percebeu isso? A comunicação dele é terrível, não é bom. Se ele investe nos caras que entendem de marketing, a pluma já era deputado federal e aí concorreria com muito mais chance. Né? E o Eduardo Paes, ele tem aquela capacidade política, né? Aquele carisma político, né, cara? Ele é um cara que consegue falar em todas as camadas da sociedade. E é um cara envolvido no samba e tudo mais, é um cara meio bom vivant, né? É o cara que todo mundo gosta, Dudu Paz e Amor e tudo mais, e, porra, é o que no final, e é isso que, assim, você tem uma experiência de ter saído candidato a vereador aqui, sabe também, e conhece a política da cidade, no final das contas, infelizmente, a gente elege muita galera que paga o churrasco, paga a gente não, né? Eu não voto nessa gente, não. Mas a galera que elege é o mesmo cara que está ali, que eu te acabei de falar, que é o que não tem pensamento crítico, é o que vota no amiguinho que paga o churrasco, é o que vota no amiguinho que vai pagar pedra, vai pagar saco de cimento para fazer a obra, e a gente segue nessa... E aí não tem ideia, não tem nada. O cara não sabe nem o projeto de plano, não sabe nem o que um vereador faz, não sabe o que faz o prefeito, não sabe o que faz ninguém. Ele acha que ele vai botar alguém lá e é o cara que está lá para ajudar ele. Então, assim, é papo para muita coisa, se a gente entrar em assunto de política também, mas é por isso que aí eu volto no pensamento de Schopenhauer mesmo, porque é desanimador. É desanimador a sociedade que a gente vive. Aí, para não desanimar, o governo vem para você e fala assim, você é brasileiro, você não desiste nunca. E é o mesmo brasileiro que não tem oportunidade de nada, que não tem chance de nada, mas o governo te impõe que se você desistir, o problema é teu, meu irmão. E aí? É quase um Brasil ame ou deixe, né? É quase uma ditadura de novo. Assim, olha, se você não vai para Cuba, né? Acha errado. E aí o que a gente está discutindo agora entre esquerda e direita, entre opiniões e revelações, entre ideias, ideais e pessoas, isso tudo está remontando a gente aos anos 80. E aí como fica a comunicação nisso tudo, né? Como eu mencionei lá atrás, tecnologicamente a gente está evoluindo a passos largos, aceleradamente. O processo de conteúdo ele se faz necessário, mas as pessoas não acompanharam isso tudo. Então elas estão ainda, né, em passos trôpegos, tentando ir para frente de um jeito ou de outro, do jeito que dá. Mas e aí? Como é que fica a qualidade de vida, a qualidade da comunicação, a qualidade política, a qualidade das pessoas? Como é que fica isso tudo dentro desse contexto que nós estamos aí beirando um novo ano, praticamente? Nesse ano de 2020 foi complicadíssimo, né? E aí, como é que a gente... Deixa só eu fazer uma pergunta, que eu vou tirar completamente da política e voltar, mas agora que o Roberto está aqui, acho que é interessante ele dar o parecer dele, porque eu, no meu exemplo, eu já vivo sem a TV como a gente conhece, a TV com canal, com programação, há muito tempo. Eu cresci, eu sou um pouco atípico quanto a isso, porque eu cresci muito sem a TV aberta, dentro da minha casa, desde, sei lá, eu estava na 5ª série, meu pai já assinava aquela Texac, então eu cresci vendo Cartoon Network, Warner, eu nunca tive costume de assistir Globo na minha casa e tudo mais. Depois eu tive, depois quando chegou a Tech Cable, que era ZSat aqui na cidade, né? Eu assistia até os programas locais e tal, mas sei lá, dos últimos 4 ou 5 anos para cá, eu abandonei completamente a TV aberta. Desde que eu moro com a minha esposa, já vai fazer mais de 2 anos, a gente nunca teve. E quando no meu quarto também, antes onde eu passava o maior tempo, não tinha nem canal mais, Sky, nada disso. Eu só vivia da internet, YouTube, Netflix, tudo isso. E eu acho, na minha opinião, que a TV, como a gente conhece, com programação e canais, está fadada a sumir, não a curto prazo, mas a longo prazo na frente. E acho que eu queria saber o seu parecer. Você, como respirou TV há tanto tempo e agora já está na internet, já está funcionando nas lives.
Então, acredito também, eu acho que você está correto nesse seu posicionamento, e eu percebo que se a TV não se modificar, cara, o aluguel, a Tech Cable é caríssimo, tem as despesas com todo mundo, há algumas TVs, não aqui não, tá, gente? Lá em Quixeramobim do Norte, né? Aqui não. Algumas TVs lá em Quixeramobim do Norte não pagam os funcionários, não registram carteira, e né? Alguma coisa assim. Lá, aqui não, aqui o pessoal faz direitinho. E dentro desse contexto todo, se você analisar, se você olhar para frente, né, e enxergar a internet como um fator de modificação, até porque é tudo muito mais barato. Hoje eu tenho, posso citar aqui meus patrocinadores do programa? Pode, ficar à vontade. Hoje eu tenho aqui o Hospital Nossa Senhora Aparecida me patrocinando, patrocinador oficial, o Master aqui. Eu tenho o Plano de Assistência Funeral Rio Ligeiro, eu tenho o Super Chá SB, eu tenho o Canil Euquiac, eu tenho o Grupo Realizar e outros que estão entrando. Ao mesmo tempo que eu estou falando contigo aqui, eu estou falando aqui com o final de telefone 7543, que quer saber como funciona. Então, nós estamos fazendo um outro tipo de empreendimento, com custo, cara, internet, luz e mais o quê? Sei, claro, você vai fazer na rua, aí você gasta gasolina, mas é você que faz com toda a tua estrutura. Então, acho que a TV tem que não sei se o termo correto é esse, se individualizar. Acho que ela tem que diminuir custo, acho que ela tem que se ligar na internet, ela tem que, e não é difícil você transformar a linguagem, inclusive o padrão, né, da imagem para a TV, e ter o conteúdo da internet na TV, mas também, aí é que é o grande fio da meada, mas também transmitindo com a instantaneidade da internet, mas com o padrão da TV também, para não desestimular aqueles que já apreciam o padrão televisivo. E aí, cara, tem que se estudar como. Né? É o grande lead, né? Quem fez o quê, onde, por quê, como e quando. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fazer essa orientação para uma proposta que eu tenho que me sustentar na TV? Ou não. Então, acaba igual eu fiz. Né? Há 2 anos e 2 meses. Acabei com tudo, sofri um tempão e agora a gente está 2 anos. Em termos de comunicação, é muito pouco. Então, a Globo começou a fazer sucesso depois de 10, né? Naquela época. Então, hoje, como está mais acelerado, com 2 anos. Eu vivo também do meu trabalho, tive que arrumar outro emprego, mas devagarinho eu quero me sustentar também só com isso. E na internet, hoje, por exemplo, eu faço parte do time da Folha de Búzios, que é o principal veículo veículo, né, de comunicação da região dos Lagos. E a gente apresenta segunda e quarta-feira, 9 horas da manhã, o Café Buziano, com as principais informações. E eu levo as informações da Serra para lá. Então, a gente vai expandindo para outros horizontes. Brevemente, a gente está inaugurando aqui também um outro processo na Baixada Fluminense. Então, se abre um horizonte de captar recursos nesses lugares também, inclusive até a nível nacional. Né? Agora, basta acreditar que a gente tem um novo produto, com um novo formato, de um novo jeito, mas sempre com a proximidade, com a interatividade, com o conteúdo, que eu acho que sempre marcou o meu trabalho. Rafael, encerra aí, porque senão a gente vai ficar com o Roberto aqui 2h30 batendo papo. Ele tem que trabalhar, a gente também, daqui a pouco a gente esquece de tudo isso aí e vai batendo papo. Primeiro, agradecer ao Roberto aí por ter aceitado o convite e disponibilizado o tempo para bater um papo com a gente. Você quer, deixa aí suas redes sociais, que a gente anota tudo aqui embaixo no YouTube e já fica falado para quem está no Spotify também. Beleza. Primeiro, agradecer aí o carinho de vocês, né, a referência, o convite, agradeço muito, fiquei muito feliz, estou muito feliz aqui em participar desse trabalho com vocês. E o pessoal que está aí acompanhando a gente, eu estou de segunda a sexta ao vivo, às 6 horas da tarde, como eu falava antigamente, agora não precisa mais, é a live com hora marcada. É o Cidade Comunidade, né, que migrou da TV há 2 anos e pouco, vamos completar 14 anos no ar agora em outubro, mas de segunda a sexta-feira a gente está ao vivo, 6 horas da tarde, um pouquinho, porque eu gosto de ouvir a Ave Maria. Então, logo depois da Ave Maria, a gente está ao vivo com informação, utilidade pública, prestação de serviço, solidariedade. Acima de tudo, a sua participação, a interatividade, a movimentação de ideias como cidade e comunidade. Por onde eu transmito? Né? Estou falando aqui com o final de telefone 7543 nesse momento. Ela, Roberto, não está... Não estou. Estou no Facebook. Você vai acessar, pode acessar Roberto Costa. Eu te incluo no Cidade Comunidade TV, que é o nosso canal, né, com informações diárias, com processos de postagens também cotidianamente, tudo isso lá bonitinho, arrumadinho, com a sua participação. E também no YouTube, que também é Cidade Comunidade TV. São as duas referências. A gente tem de segunda a sexta-feira, 6 da tarde, ao vivo, ou a qualquer momento em edição extraordinária,
E às sextas-feiras, 8 horas da noite, tem um filho mais novo, que é o Papo de Samba e Carnaval. E essa sexta vai para a 11ª edição só. Está começando agora, mas que eu estou muito feliz em fazer também. Alô, gente? Show de bola. E você que está ouvindo a gente aí, como eu estava já falando no começo, não deixa de seguir a gente no Spotify, seguir a gente no YouTube, comentar, compartilhar. Eu sempre falo compartilhar no Stories, que eu acho maneiro pra caramba. Compartilha no Stories do Instagram. Comenta aí, deixa seu comentário, fala o que você achou, se você quiser deixar perguntas ou assuntos que a gente queira tratar, pessoas, a gente está entrando em contato aí com a galera que tá no nosso radar aí para marcar. Se tudo der certo, a gente vai estar na semana do dia... Você está ouvindo isso? Na semana do dia 3 de agosto, e a gente já está fazendo novos despojados com a galera para entrar na outra semana. Então, não deixa de indicar a galera também para bater um papo com a gente. É sempre bom seguir todas as nossas redes e ouvir nosso podcast até o final, porque gostamos bastante. É isso. É isso? Valeu, galera. Obrigado, Roberto. Valeu, galera. Valeu, gente. Obrigado aí. Fica com Deus. Obrigado.